Boa tarde, boa noite, dependendo de quando você esteja assistindo esta pregação. Ahm, Nós estamos continuando nosso estudo em Zacarias, capítulo 7. Vamos tratar nesta tarde ou noite a segunda mensagem como resposta à questão de jejum no início do capítulo 7. Capítulo 7 de Zacarias, versículo 3, uma delegação de judeus de Betel chegou em Jerusalém perguntando aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos nós continuar a chorar com jejum no quinto mês, como temos feito por tantos anos? Né? Então, a primeira mensagem, Deus começou a responder esta pergunta e agora ele continua respondendo através da segunda mensagem que ele dá ao profeta Zacarias em versículos 8 a 14 de capítulo 7. Então, o tema e, portanto, o título deste sermão é Pecou, dançou. Desobedecer a Deus é coisa séria. Pecou, dançou. Desobedecer a Deus é coisa séria. O livro de Zacarias, como eu sempre menciono no início, na introdução, pode ser dividido em três partes. A gente viu a primeira parte sobre as 8 visões noturnas e simbólicas do profeta Zacarias, em capítulos 1 a 6. E agora estamos no meio da segunda parte do livro, as 4 mensagens explicativas, em capítulos 7 e 8. Então, como eu falei, estamos respondendo, ou aliás, Deus está respondendo a questão de jejum, né, que foi feita nos primeiros três versículos de capítulo 7, né, e estamos vendo as 4 mensagens como as respostas do Senhor a esta pergunta. E a segunda mensagem é uma mensagem de julgamento. Né? A primeira mensagem foi uma mensagem de repreensão e agora Deus continua respondendo através de uma mensagem de julgamento. Tá? E a terceira parte que vamos tratar daqui a acho que 3 semanas por aí, vamos entrar na terceira parte do livro, os 2 oráculos reveladores do profeta Zacarias, em capítulos 9 a 14. Então, nosso texto hoje é Zacarias 7, versículos 8 a 14. Eu vou lendo na Nova Almeida Atualizada. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos. Julguem segundo a verdade e sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Porém, eles não quiseram atender e rebeldes me viraram as costas e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Com uma tempestade eu os espalhei por todas as nações que eles não conheciam,
e a terra foi devastada atrás deles, de modo que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Desolação. Então, antes de mais nada, vamos orar por nosso estudo. Pai, obrigado por mais uma oportunidade de abrir a Tua Palavra e buscar as mensagens ou a mensagem que o Senhor tem para nós hoje em dia, onde nós estamos morando, vivendo e convivendo, Pai. Então, faça, Pai, neste dia, faça desta pregação uma pregação de impacto na vida de cada pessoa que esteja o assistindo. E eu peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pecou? Dançou. Desobedecer a Deus é coisa séria. Eu sempre falo que quando eu esteja pregando na rua, eu gosto de falar para as pessoas, gente, lembrem-se de duas palavras, gravem essas duas palavras e reflitam-se sobre elas. Pecou, dançou, né? E depois eu explico por quê. A segunda mensagem do Senhor faz parte da resposta à pergunta feita pela delegação de judeus de Betel. Na passagem anterior, a gente leu, né, versículo 3, eles estavam questionando a necessidade de continuar jejuando, chorando, jejuando no 5º mês, né, como eles tinham feito por tantos anos, né, e focalizou a conduta da geração anterior que resultou no exílio, no cativeiro. E como ficou claro na primeira mensagem, Deus prefere obediência ao mero sacrifício. Ele prefere obediência do coração, de coração. Aliás, amor por ele e pelo próximo, do que um mero formalismo, ritualismo, como a gente viu a semana passada. E se preferissem seguir o exemplo da geração anterior, ele fala aqui nesta segunda mensagem, a coisa ficaria bem feia, né? Então, essa passagem, versículos 8 a 14, pode ser dividida em duas partes. A primeira parte trata o padrão exigido por Deus, o padrão moral exigido por Deus. O padrão comportamental também, né? Versículo 8. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: Assim falou o Senhor dos exércitos, julguem segundo a verdade. Primeira parte, versículo 9, por enquanto só. Essa frase, julguem segundo a verdade, literalmente quer dizer julguem julgamentos de verdade, né? Julgamentos de verdade. Aliás, Deus detesta testemunhas falsas que poderiam gerar um julgamento falso, né, em vez de segundo a verdade. Provérbios 6, versículos 16 e 19. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta: testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Mas quero frisar: testemunha falsa que profere mentiras. Deus detesta isso. E Deus detesta o juiz corrupto que, por causa do suborno, provavelmente julga falsamente. De novo, em vez de segundo a verdade, ele julga falsamente uma pessoa. Provérbios 17:15 fala: o Senhor detesta quem justifica o ímpio
e quem condena o justo. Parece o Brasil, né? Tudo acaba em pizza, né? Ele detesta tanto um quanto o outro, né? Se as pessoas entendessem que são sob o ódio de Deus, né? Ai, talvez mude alguma coisa nas suas prioridades. E só assim julgar segundo a verdade que Deus está mandando fazer, esses judeus que fizeram a pergunta sobre a continuação do jejum cumpririam a segunda parte do versículo 9, que diz: e sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros, né? Então, nessa frase, sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros, literalmente quer dizer: e cada homem faça bondade e compaixões ao seu irmão, né? Então, por isso, um bom resumo de versículo 9 a gente acha no capítulo seguinte, Zacarias 8, versículos 16 e 17, que dizem: eis as coisas que vocês devem fazer, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Nos tribunais julguem com justiça, segundo a verdade, em favor da paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio todas essas coisas, diz o Senhor. E Malaquias 6:8 resume bem também. Ele, Deus, já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Enquanto Deus exigia julgamentos verdadeiros em vez de julgamentos falsos ou como resultado de injustiça, enquanto ele também exigia bondade e misericórdia do seu povo para com todos os seus conterrâneos, porque, de novo, no original literalmente era para seu irmão, né? Porque a sua realidade era essa, né? Os israelitas na Terra Santa lidavam principalmente com israelitas no dia a dia, como o brasileiro lida geralmente no dia a dia com outro brasileiro, né? Então, Deus, por causa disso, Deus se importava especialmente com alguns grupos dentro desta sociedade, justamente por causa da omissão de justiça, bondade, e misericórdia da parte do seu povo, né? Também praticar essas coisas, em versículo 9, automaticamente cumpriria a ordem, os imperativos de versículo 10, né? Que dizem, começa a primeira parte: não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, né? Então, a frase não oprimam é literalmente no original não extorcam, né? Não exploram, né? Seria, de repente, sinônimo, né? Esses grupos de cidadãos não tinham como se defender na sociedade, né? Então, não exploram eles, né? A viúva, por exemplo, tem perdido seu esposo, que, de modo geral, sustenta ela e o resto da família, né? Então, ela fica vulnerável, né? O órfão ou se criava sozinho ou ficava exposto à exploração dos outros por não ter adultos para o proteger, né? Pessoas que de repente até vêm morar conosco, mas
acaba explorando e transformando a criança o menor de idade em escravo, né? O estrangeiro, por não ser judeu, sofria discriminação por parte da maioria, né? Inclusive, essas três categorias de pessoas não tinham alguns direitos concedidos pela sociedade na prática, né? A gente vai ver, por Deus tinha, mas na prática não. O povo não estendia, não concedia esses direitos. Eles não tinham direito a possuir terras, portanto, tinha poucos direitos legais, tinha menos direitos econômicos, né? E não tinha influência política nenhuma, né? A viúva, o órfão e o estrangeiro seriam, portanto, por isso, os primeiros a passar fome, os primeiros para serem condenados por delitos menores, né? Como a gente vê hoje em dia, pessoas com dinheiro sempre tem como esquivar, né? E no final, eram os primeiros para morrer, né, na sociedade. E por isso Deus se importava com essas três categorias de pessoas em Israel quando ele revelou para Moisés sua lei em Deuteronômio. Por exemplo, capítulo 10, versículos 7 a 19. Pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas e ama os estrangeiros. Glória a Deus, dando-lhes comida e roupa. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito, né? Infelizmente, Israel nem sempre obedecia ao Senhor, por isso esse Deus levantava o assunto através de várias profetas antes de Zacarias, Isaías, Amós, Miqueias e agora através do próprio Zacarias, né? E apesar da categoria do pobre não fazer parte dos outros três grupos, faz sentido total que Deus incluiu essa quarta categoria aqui nesse versículo, porque o resultado das injustiças contra os primeiros três grupos de pessoas seria a pobreza, né? Sem direito à terra e discriminação e tudo mais, com certeza deixaria essas pessoas pobres, né? Portanto, o pobre não tinha dinheiro para se defender diante das injustiças sofridas e Deus, então, se importava com essa quarta categoria, sim. Israel precisava ajudar a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Por exemplo, no terceiro ano, todo o dízimo do povo foi separado para suprir as necessidades desses grupos de pessoas. De novo, Deuteronômio 14, agora versículos 28 a 29. Ao fim de cada 3 anos, tirem todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolham na cidade de vocês. Então virão os levitas, porque não têm parte nem herança com vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram na cidade de vocês, e comerão e se fartarão, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todas as obras que vocês fizerem. Né?
E também no descanso sabático foi concedido aos escravos e estrangeiros. Em Deuteronômio 5, versículos 12 a 15, guarde o dia de sábado para o santificar como o Senhor seu Deus lhe ordenou. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia e o sábado é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem vocês, nem no seu filho, nem na sua filha, nem no seu servo, nem na sua serva, nem no seu boi, nem no seu jumento ou qualquer outro dos seus animais, nem no estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor seu Deus ordenou que você guardasse o dia de sábado. Até uma parte da colheita precisava ser deixada nos campos para providenciar comida aos estrangeiros, órfãos e viúvas, porque eram pobres, né? Deuteronômio 24, 19 a 22. Quando estiverem no campo, fazendo a colheita, e nele esquecerem um feixe de espigas, não voltem para buscá-lo. Deixem que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para que o Senhor, seu Deus, abençoe vocês em tudo o que fizerem. Quando sacudirem na oliveira, não voltem para colher os frutos que ficaram nos ramos. Deixem que fiquem para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Ao fazerem a vindima das uvas, não sejam rigorosos demais, deixem que o restante fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembrem-se de que vocês foram escravos na terra do Egito, por isso lhes ordeno que façam assim. A justiça precisava ser dada ao estrangeiro, órfão e viúva também, segundo Deuteronômio 24, 17 a 18. Não pervertam o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomem em penhor a roupa da viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor os resgatou de lá. Por isso lhes ordeno que façam assim. Então, e continuando agora em versículo 10, a segunda parte, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Essa frase literalmente diz, e maldade contra seu irmão vocês não devem elaborar nos seus corações, né? De novo, contra seu irmão, o judeu, né? Então, além das 4 categorias de pessoas que eles poderiam explorar, né? Não deveriam, né? Não oprimam, não o extorquem, né? Extorcam. O Senhor acaba resumindo seu padrão assim: não elaborem o mal contra seu irmão, que seria qualquer israelita ou qualquer pessoa vivendo também no estrangeiro, na sua terra, né? E como a lei, ame o seu próximo como você ama a si mesmo, por exemplo, Marcos 12, 31, resume 5 ou 6, pode até argumentar por 6, né? Honrar seu pai e sua mãe, né? Dos 10 mandamentos, essa frase resume agora versículos 9 e a primeira parte de versículo 10, né? Porque um judeu que não elaborasse maldade contra seu irmão julgaria com justiça, mostraria bondade e compaixão para com os outros e não oprimiria ou extorquiria a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre, né? Então, ele resume muito bem
tudo isso até então para não elaborar maldade contra seu irmão. Agora eu quero contar a história de George Mueller, aquele que alimentou 10 mil órfãos com oração, né? George Mueller construiu 5 grandes orfanatos e cuidou de 10.024 órfãos durante sua vida. Quando ele começou em 1834, havia acomodações para 3.600 órfãos em toda a Inglaterra, e o dobro de crianças com menos de 8 anos estavam na prisão. Um dos grandes efeitos do ministério de Mueller foi inspirar os outros para que, de acordo com o biógrafo A.T. Pierson, 50 anos depois que Mueller começou seu trabalho, pelo menos 100 mil órfãos eram atendidos somente na Inglaterra. Ele orou por milhões de dólares na moeda atual para os órfãos e nunca pediu dinheiro diretamente a ninguém. Ele nunca recebeu um salário nos últimos 68 anos de seu ministério, mas confiou em Deus para colocar no coração das pessoas que lhe enviassem o que ele precisava. Ele nunca pegou um empréstimo ou se endividou, e nem ele nem os órfãos passaram fome. Ele fez tudo isso enquanto pregava 3 vezes por semana, de 1830 a 1898, então 68 anos, né? Pelo menos 10 mil vezes. E quando completou 60 anos, ele realizou o sonho de um longo trabalho missionário pelos 17 anos seguintes até os 87 anos. Ele viajou para 42 países, pregando em média uma vez por dia e dirigindo-se a cerca de 3 milhões de pessoas. Desde o final de suas viagens em 1892, quando ele tinha 87 anos, até sua morte, em março de 1898, ele pregou em sua igreja e trabalhou para a Scripture Knowledge Institution, o Instituto de Conhecimento das Escrituras. Ele conduziu uma reunião de oração em sua igreja na noite de quarta-feira, 9 de março de 1898. No dia seguinte, uma xícara de chá foi levada até ele às 7 da manhã, mas nenhuma resposta veio abatida na porta. Ele foi encontrado morto no chão ao lado de sua cama, provavelmente de joelhos, né, quando ele orava, né? O funeral foi realizado na segunda-feira seguinte em Bristol, onde serviu por 66 anos. Dezenas de milhares de pessoas reverentemente se posicionaram ao longo da rota da simples procissão. Homens deixavam suas oficinas e escritórios, mulheres deixavam suas casas elegantes ou humildes cozinhas, todas procurando prestar um último sinal de respeito. 1000 crianças se reuniram para um culto na Orphan House número 3, a Casa dos Órfãos número 3. Eles haviam agora, pela segunda vez, perdido um pai. Que testemunho, né? Que vida. É comum ouvir cristãos usando passagens como nossa passagem hoje do Antigo Testamento e até do Novo Testamento para sustentar o argumento de que a igreja tem a responsabilidade de eliminar as injustiças sociais do mundo, né? Eu diria que não. A igreja não tem esta responsabilidade primordial por 3 motivos. O cuidado dos necessitados do Antigo Testamento foi sempre ordenado no contexto do povo escolhido, né? É claro que podemos e devemos tirar princípios dessas ordens de cuidar dos estrangeiros, órfãos, viúvas e pobres, mas é para cuidar
do mundo inteiro ou do nosso contexto específico, né? Por exemplo, Tiago 1:27 fala: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. O contexto aqui é a viúva e o órfão dentro da igreja, dentro das igrejas, né? E 1 Timóteo 5:3 também fala isso: honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Eram viúvas da cidade ou da igreja, né? A prioridade, então, da justiça social é com os da igreja, não do mundo. E por isso o uso do julgamento de Cristo, de Mateus 25, para respaldar a justiça social, é infeliz, porque esses pequeninos, em versículos 40 e 45 de capítulo 25 de Mateus, e portanto, servia Jesus, eram irmãos em Cristo. Por exemplo, versículo 40 fala: o rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Deixa eu repetir. Em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram, né? Meus pequeninos irmãos. Eu não estou dizendo que um cristão não ajuda ímpio, mas a prioridade, irmãos, é os da fé. Gálatas 6:10 fala: por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Por isso, há espaço para ajudar qualquer pessoa com alguma necessidade, sim, mas a prioridade são os da igreja. A gente viu isso nitidamente no exemplo de George Mueller, né? Mas o que essas crianças, ele estava simplesmente ajudando as crianças fisicamente ou também espiritualmente, né? Já houve grandes conquistas missionárias por missionários que serviram o povo de uma nação na área médica, de engenharia, de agricultura, de educação, alfabetização, etc. Inclusive, eu tive uma professora no seminário que passou 30 anos como missionária médica, ela era cirurgiã, num hospital para mulheres em Paquistão. Além do seu serviço importantíssimo como cirurgiã, ela teve muitas oportunidades para evangelizar essas mulheres, e a maioria eram muçulmanas, né? Pode matar 2 coelhos com uma cajadada missionária só, né? Uma cajadada missionária só. Sabia? Pense em como usar sua formação e habilidades para ajudar os necessitados médica, física e educacionalmente. Por exemplo, eu tenho um casal de amigos que se formou da Unicamp. O marido fez letras, focado em linguística, e serviram 6 anos pela MEVA, a Missão Evangélica da Amazônia, como tradutores da Bíblia. Então pense nisso e ore a respeito, né? Nosso tema, pecou, dançou. Desobedecer a Deus é coisa séria. Os judeus aqui sabiam das exigências de Deus a respeito de pessoas necessitadas em Israel, mas de propósito escolheram ignorá-las. Tal desobediência não é muito sábia
quando aquele que mandou não fazer certas coisas e fazer outras é onipresente, onisciente, onipotente e, acima de tudo, justo. Né? Então, a segunda parte da nossa passagem gera um segundo ponto, né? O resultado por não atingir o padrão divino em versículos 11 a 14. Versículo 11. Porém, eles não quiseram atender e, rebeldes, me viraram as costas e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Então, o Senhor dos Exércitos continua falando aqui através do profeta Zacarias, né? E a frase, eles não quiseram atender, é literalmente, eles recusaram atender, né? Não quiseram, portanto, recusaram, né? Rebeldes seria literalmente sendo teimosos. A tradução seria sendo teimosos. Então, porém, eles recusaram atender sendo teimosos, né? A frase me viraram nas costas, literalmente eles deram no ombro, né? Era acho que uma expressão daquela época. Hoje a gente fala de virar as costas em alguém, mesma coisa. Na geração pré-exílica, ou pré-cativeiro, né? Os israelitas simplesmente se rebelaram contra as ordens de Deus em versículos 9 e 10, né? E continuando, versículo 12, sim, fizeram o seu coração duro como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Então, além de recusar atender aos imperativos divinos, virar as costas e tapar os ouvidos, o indiciamento ou a acusação de Deus continua em versículo 12. A frase fizeram o seu coração duro como diamante é literalmente fizeram o seu coração como corindo. Corindo, eu tinha que pesquisar isso porque nunca ouvi esse termo. Corindo é uma pedra preciosa, bem dura, como um diamante, né? Por isso acho que os autores decidiram usar diamante por ser mais conhecido, né? Mas quando achado da cor vermelha é chamado rubi. Então, rubi é corindo. E da cor azul, safira. Então, essas pedras preciosas, rubi e safira, são da pedra corindo, né? E por que fizeram isso? Por que fizeram seu coração duro assim? Para não ter que ouvir a lei, especialmente Deuteronômio capítulo 25, né? Em prol dos estrangeiros, órfãos e viúvas, né? E pobres. E, claro, as palavras em versículos 9 e 10 que Deus enviou pelo Espírito Santo através dos profetas anteriores, né? Pré-exílicos e exílicos, antes de Zacarias, né? Antes daquela época mesmo, né? Então, primeiro, a frase e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito nos lembra de 2 Pedro 1, capítulo 1, versículo 20 a 21, que diz, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Agora, a frase mediante os profetas que nos precederam, literalmente poderia ser traduzida assim, através dos profetas anteriores, nos
precederam não está no original, porque Deus está falando e não um profeta, no caso Zacarias, né? Aqui. Dois exemplos, dois profetas que tocaram nesses assuntos. A gente acha, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Isaías, capítulo 58. Isaías 58. Versículos 3 a 7. Por que jejuamos se tu nem notas? São o povo escolhido falando para Deus. Por que nos humilhamos e se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. A resposta de Deus. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi, que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como o junco e estende debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livre os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolhem em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas aos seus semelhantes? Então, pobres, órfãos, viúvas, estrangeiros, pessoas oprimidas, né? Deus já tinha falado. Deus já tinha cobrado pelo Espírito Santo através desses profetas anteriores, né? E Amós era outro que Deus usou para cobrar, né? Vai para Oséias, Joel, e depois de Joel, o livro do profeta Amós, capítulo 5, versículos 10 a 15. Vocês odeiam quem os repreende no tribunal e detestam quem fala com sinceridade. Portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo do trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão no vinho das belas videiras que plantaram. Porque sei que são muitas as suas transgressões e que são graves os pecados que vocês cometem. Vocês afligem os justos, aceitam suborno e rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Busquem, versículo 14, busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Odeiem o mal e amem o bem. Promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Amém.
Então, continuando, os israelitas das 10 tribos do Reino da Norte, que não davam ouvidos a essas profecias, e os judeus das 2 tribos do Reino do Sul, né, fizeram o seu coração como rubi, safira, diamante, corindo, né? O resultado, daí veio, vem no final, na frase final, daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E agora a gente vê a manifestação desta ira. Versículo 13. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, esta parte da segunda mensagem, que é um indiciamento, uma acusação divina, indiciamento divino, continua, né? Continua. A frase, visto que eu clamei, literalmente seria traduzido, visto que ele clamou, né? Porque Deus está se referindo a um profeta anterior, né? Isaías, Amós, etc., né? Miqueias. A frase, e eles não me ouviram, literalmente, e eles não escutaram esse profeta, né? A frase, eles também clamaram e eu não os ouvi, literalmente, então, eles clamaram e eu não os escutarei, né? No futuro, eu não vou escutar esse papo deles, né? Deus falando. E então, nesse versículo 13, apresenta a primeira resposta à desobediência do povo. A primeira resposta, o primeiro resultado à desobediência do povo. Negar, responder às orações, que é totalmente coerente com o Salmo 66, 18. Se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Irmãos, esse princípio de ter pecado em nossa vida e não ser ouvido, quando a gente ora, quando a gente implora, é um princípio transcendental que transcende toda cultura, todo tempo. É um princípio que ainda se aplica a nós como cristãos, né? E agora, versículo 14 revela a segunda e a terceira resposta à desobediência. Primeira parte de versículo 14, com uma tempestade eu os espalhei por todas as nações que eles não conheciam. Então, a segunda resposta à desobediência, a dispersão de Israel por todas as nações. Os exílios, os cativeiros, os exílios aos reinos os exílios dos reinos do norte e do sul são provas disso. Como sabemos, Israel, o reino do norte, era composto de 10 tribos e Israel nunca se recuperou do seu exílio. Diferentemente de Judá, o reino do sul, né, composto das tribos Judá e Benjamim, ele nunca conseguiu voltar para ocupar sua terra santa, né? Cujo capital era Samaria. Portanto, essas 10 tribos perdidas acabaram se mesclando com as nações onde foram levadas. No início, foi para a Síria em 722 a.C. Soberanamente, Judá foi restaurado, mas o que Deus fez na sua ira no passado ainda ameaçava Judá atual. E por isso Deus está passando esta mensagem pelo profeta Zacarias.
E por isso Deus mencionou isso como parte da resposta à pergunta da delegação de Betel, em versículo 3. Então, cuidado, não tentam me manipular, Deus está falando. Se vocês continuarem fazendo essas coisas que fizeram antes do cativeiro, vai perder tudo de novo. E a última parte do versículo 14 para terminar. E a terra foi devastada atrás deles, de modo que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. A terceira resposta à desobediência, a desolação da terra, a desolação completa da terra. Deuteronômio 29, versículos 22 a 25, Deus prometeu isso naquela época. Então, a geração vindoura, os filhos que vieram depois de vocês e os estrangeiros que virão de terras remotas verão as pragas desta terra e as suas doenças com que o Senhor a terá afligido. Verão toda a terra abrasada com enxofre e sal, de modo que não será semeada, nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Sim, todas as nações verão isso e perguntarão: por que o Senhor fez isso com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá: porque abandonaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles quando os tirou do Egito. Virar as costas para Deus é coisa séria mesmo. Em um dos sermões, Dr. E.V. Hill fala de uma época em que ele pregou em Michigan com Dr. Jack Hyles, ex-pastor da primeira igreja batista em Hammond, Indiana. A igreja de Hyles teve uma média de 20 mil na escola dominical naquela época. Eu perguntei, Dr. E.V. Hill falando: Jack, deixe-me entender por que você está tão envolvido em ganhar almas. Você está à beira de ser um fanático. O que há por trás de tudo isso? Ele disse: uma noite fui despertado por um grito agudo da minha irmã. Subi correndo para o quarto dela e lá estava ela suando e histérica. Eu a sacudi e não conseguia chamar sua atenção, então precisava dar-lhe um tapa. Eu disse: o que há de errado? Você teve um sonho? Ela disse: não, nenhum sonho. Eu disse: você teve um pesadelo? Ela disse: não, era real. Eu disse: o que aconteceu? Ela disse: Jack, acabei de voltar do inferno. Depois de alguns quilômetros de brilho e luzes e tudo o que engana a humanidade, não havia nada além de desolação. Era uma situação deprimente. Não passava de desolação e desesperança. Você caminha em direção aos portões do inferno, sabendo que nunca mais estará livre. Eu cheguei aos portões do inferno e o guardião disse: espere. Fiquei do lado de fora do inferno e vi pessoas cujos rostos estavam retorcidos e de línguas grossas, olhos esbugalhados e mãos abertas, pingando sangue. Eu disse: Senhor, por favor, deixe entrar um pouco de ar. E ele disse: não há ar no inferno. Então eu disse: caro Senhor, deixe que eles bebam um copo de água. E ele disse: não há água no inferno. Então eu disse: se isso é verdade, deixe-os morrer. E ele disse: não há morte no inferno.
Eu disse, meu Deus, por quanto tempo eles vão sofrer? E ele disse, para todo sempre. O inferno não tem saída e não há morte. Ela disse, assim que me virei para sair, esse senhor disse, volte e conte a história. Volte e conte a história. E assim que me virei, vi papai. E eu disse, isso é o Jack Hyles falando, né? E eu disse, sim, nosso pai está no inferno porque ele nunca chegou a fazer a coisa mais importante. Ele nos educou, nos alimentou, mas nunca chegou a dizer sim a Jesus Cristo. Jack concluiu dizendo, eu ganho almas todos os dias para que o pai de mais ninguém tenha que ir para o inferno. É muito simples, né? Pecou, dançou. R.A. Torre disse o seguinte, se você, de qualquer maneira, diminuir a doutrina do inferno, seu zelo será diminuído. E A.W. Tozer disse, a esperança vaga e tênue que Deus é simpático demais para punir os impiedosos tem se tornado o opiato mortífero para a consciência de milhões de pessoas. No caso dos israelitas, eles tinham pelo menos mais de uma chance, muitas chances. Viraram as costas, taparam os ouvidos e pagaram caro no cativeiro, mas tinham e têm a oportunidade de se arrepender e ver Deus agir em prol da nação. E nós, como crentes em Jesus, quando desobedecemos de propósito, temos a mesma oportunidade, né? Como eles, poderemos ser sujeitos à disciplina, né? Que pode envolver até a morte física, né? Então não é uma brincadeira, né? A gente pode pagar por nossa desobediência com as próprias vidas físicas. 1 Coríntios 5:5 fala que Paulo falando que esse tal, se referindo a um membro da igreja lá que teve relações sexuais com sua madrasta, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Né? Então, às vezes, para que nosso espírito seja salvo, a gente precisa morrer fisicamente, que acontecia também em 1 Coríntios 11, versículos 29 a 30. Pois quem come e bebe, Paulo se referindo ao abuso da ceia do Senhor, né? Mau uso. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, e dormir, nesse contexto, era morrer. Porém, ai das pessoas que vivem suas vidas em rebelião contra seu Criador e morrem sem Cristo como Salvador e Senhor. Não há ar no inferno, não há água no inferno, não há morte no inferno. Por quanto tempo eles vão sofrer? Para todo sempre. O inferno não tem saída e não tem morte. Então, faça uma lista dos 10 mais da sua família, dos seus parentes. Faça outra lista dos amigos e colegas que você tem. Marque na sua agenda semanal uma conversa com alguém nas suas listas. Use o teste de bondade, que seria seu motivo para marcar a conversa, né? Você poderia dizer uma coisa tipo, eu quero que você faça um teste comigo para ver se você é uma boa pessoa nos padrões de Deus e se você é bom o bastante para entrar no céu. Topa? Postei o teste de bondade na página da nossa igreja
de Facebook, né? A página de Facebook da nossa igreja, a Igreja Cristã da Aliança em São Lourenço. Você pode procurar lá e se quiser conhecer esse teste, está lá, tá? Pecou, dançou. Desobedecer a Deus é coisa séria, tá? Pensa nisso. Agora, eu sou um reformado, né? Pastor reformado. Você poderia estar questionando o meu uso de ilustrações que enfatizam o estado deplorável das pessoas no inferno para nos motivar a evangelizar, né? Afinal, ninguém vai chegar no inferno por acaso, né? Eu concordo. Ninguém que foi eleito antes da fundação do mundo acabará lá no inferno. Então, por que esse desespero em relação ao evangelismo? Em primeiro lugar, não é desespero, mas obediência a um chamado de ide e pregai. Uma questão de obediência. Deus não somente escolheu um povo para ser salvo, mas ele também escolheu os meios pelos quais eles serão salvos por ouvir e receber o evangelho, que automaticamente significa evangelismo. Foi essa convicção que motivava o evangelista reformado George Whitefield pregar o evangelho para as multidões ao ar livre, e somente num ano, em 1739, ele pregou para uma média de 650 mil pessoas por mês, que significa 22 mil por dia, ou 8 milhões de pessoas num ano só. Que isso, gente? Isso foi numa época sem internet, sem tecnologia. Foi essa convicção que o levava a superar várias dificuldades para ser fiel ao seu chamado, fiel até o fim. Eu quero ler dois trechos de um livro dele, né? Whitefield permaneceu firme, enfrentando ataques cada vez maiores pela imprensa e zombadores em suas reuniões ao ar livre. Ele perseverou na pregação por toda a Inglaterra. Permaneceu inabalável em face à oposição. Fui honrado por terem sido jogados contra mim algumas pedras, bem como terra, ovos podres e pedaços de gatos mortos. Certa vez um homem tentou tirar a vida de Whitefield, tentando apunhalá-lo. Em outras ocasiões foram contratados tocadores de tambores e cornetas para abafar a sua pregação com barulho. Ele foi atacado fisicamente e apanhou. Recebi muitos socos e feridas. Um foi especialmente grande, perto da minha têmpora. Pensei em Estevão. Tinha grande esperança de que, como ele, eu fosse morto e chegasse em sangrento triunfo até a presença do meu mestre, né? E continuando, mais dificuldades surgiram quando Whitefield sobreviveu a uma bem orquestrada trama de assassinato em que ele foi atacado de noite quando estava em sua cama. Reconhecendo a soberana proteção de Deus, mais tarde ele diria: somos imortais até que nossa obra na terra esteja completa. Deus ainda tinha trabalho eterno para seu servo escolhido realizar, e Whitefield, mesmo em face de crescente oposição e tragédia pessoal, não desanimou. Então, o que motivou um evangelista reformado dessa forma, né? É impressionante. Esta
acusação de que a fé reformada desestimula o evangelismo é um mito e deveria continuar sendo um mito. Pecou, dançou. Desobedecer a Deus é coisa séria. Pensa nisso. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de abrir a tua palavra, expor a tua palavra, explicar a tua palavra, ilustrá-la e aplicá-la. E eu peço, Pai, que o Senhor realmente use o que foi ensinado nesta tarde ou noite na vida de cada pessoa. Eu peço isso em nome de Jesus. Meu irmão, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você ao longo da semana. Amém. Pecou? Dançou. Desobedeceu a Deus é coisa feia. Pense nisso. Amém.